Boa noite, bem-vindos ao segundo Conecta UFRA Bioeconomia. Me chamo Jean Kelson, irei apresentar o trabalho de avaliação de técnicas de aprendizado de máquina para diagnóstico de câncer de mama a partir de exames de imagem, sob orientação do professor Dr. Marcos de Barra Braga, na modalidade do PIBIT, do curso de Sistema de Informação do campus Paragominas. O câncer é uma doença causada por uma multiplicação celular desordenada ocasionada por mutações nos genes que codificam as proteínas reguladoras do ciclo celular, fazendo com que as células cancerosas apresentem diferentes características. As mulheres que apresentam mutações nesses genes principais podem considerar estratégias de redução de risco, como a remoção cirúrgica de ambas as mamas. O principal desafio ainda está em se ter um diagnóstico precoce da doença, pois a maioria dos casos é diagnosticado tardiamente, dificultando as chances de sobrevida dos pacientes. Mamografia e FNA com correção de interpretação visual variam muito e a biópsia cirúrgica, embora confiável, é invasiva e cara. A sub-área da inteligência artificial, conhecida como aprendizado de máquina, do inglês Machine Learning, está se tornando vital para o diagnóstico de doenças. Ao longo das últimas décadas, as técnicas de Machine Learning têm sido amplamente utilizadas para diagnóstico e prognóstico de câncer de mama, aplicando técnicas de classificação para distinguir tumores benignos de malignos e prever o prognóstico. A classificação precisa ela pode ajudar ainda mais os médicos a prescrever o regime de tratamento mais adequado. Este trabalho avaliou o desempenho dos seguintes algoritmos classificadores de Machine Learning: SVM, RF, KNN, DT, MLP e CNN, no diagnóstico de câncer de mama a partir do conjunto de dados Wisconsin Diagnostic Breast Cancer. Este dado consiste em características que foram computadas das imagens digitalizadas de FNA, de massas mamárias. Os algoritmos de aprendizado de máquina foram treinados para detectar câncer de mama utilizando um banco de dados público, disponibilizado por Ovi Mangasarian em julho de 1992. Este conjunto de dados consiste de características que foram computadas a partir de imagens digitalizadas de aspirados com agulhas finas, FNA, de massas mamárias, que descrevem características dos núcleos celulares encontrados na imagem. O programa usa um algoritmo de ajuste de curva para computar 10 características de cada uma das células da amostra, e então calcula o valor médio, valor extremo e erro padrão de cada característica de imagem, retornando um vetor de 30 valores reais. Esses são alguns deles. Cada característica possui 3 informações: média, erro padrão e pior ou maior, média dos 3 maiores valores calculados. Assim, existe um total de 30 características no conjunto de dados. Os modelos computacionais foram desenvolvidos na linguagem de programação Python, utilizando o framework Spider e Google Colab, com as bibliotecas Keras, TensorFlow e Scikit-learn. Os códigos em Python utilizados neste trabalho estão depositados nesse link. Antes da classificação do conjunto de dados, alguns pré-processamentos foram realizados para que o algoritmo de Machine Learning não fosse afetado em seu rendimento. Em seguida, foi feita a detecção e eliminação de dados faltantes. E, por fim, foi feita a normalização dos dados, para que todos os valores estivessem na mesma faixa. Os algoritmos classificadores construídos foram treinados e testados em um computador com processador Intel Core i7, Core de 2,2 GHz com 16 GB de RAM. A melhor acurácia de classificação foi obtida pelos dois algoritmos de redes neurais artificiais, MLP e CNN, ambos com 97,4% de acerto. De modo análogo, os dois algoritmos obtiveram os menores percentuais de perda, 2,5 e 2,6. Quanto à precisão, os algoritmos baseados em árvores, RF e DT, tiveram os melhores resultados, 98,2. A revocação é uma métrica que mede a sensibilidade do modelo aos verdadeiros positivos.
Neste item, o SVM obteve o melhor resultado, 87%. Em termos de score F1, que combina a precisão e a revocação do modelo, o algoritmo RF foi o melhor ranqueado. Aqui um exemplo de gráficos de treinamento de validação do MLP e CNN. O algoritmo KNN foi testado com valor de K variando de 1 até 100. O valor que obteve melhor acurácia foi K igual a 23, o que pode ser percebido na figura abaixo. Outra forma de visualizar graficamente o desempenho de um classificador é através de sua matriz de confusão, que indica quantos e quais elementos foram classificados de forma incorreta. A figura abaixo exibe as matrizes de confusão dos algoritmos. Neste trabalho foram avaliadas 6 distintas técnicas de aprendizagem de máquina para fazer o diagnóstico de câncer de mama. O primeiro algoritmo SVM demonstrou que o menor se adaptou ao conjunto de dados, obtendo um desempenho razoável de 88% de acurácia e classificação. O algoritmo KNN, quando utilizado com o K23, obteve um valor muito bom de acurácia, 96,5, além de resultar em pouquíssimos casos de classificação errada. O algoritmo DT, também baseado no modelo de árvore de decisão, com 93,6 de acurácia e 98,2 de precisão, também se mostrou apto para classificar o banco de dados de câncer de mama. Os resultados obtidos nesse trabalho, bem como sua metodologia, foram submetidos em forma de artigos para o periódico Journal of Earth Informatics e está em fase de avaliação. Aqui nossas referências, os nossos agradecimentos. Muito obrigado.